Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convidá-los a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no Salmo de número 113, para iniciarmos o culto de adoração ao nosso Deus, com a leitura do Salmo de número 113. O Senhor, o maior e o mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, o Senhor que é o maior objeto de louvor, Senhor Deus, o mais digno objeto de louvor. Ó Deus, muito obrigado por estarmos reunidos nessa noite, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado, Senhor, por esse lugar, muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, por estarmos com saúde, Senhor, e muito obrigado porque podemos adorar o Teu nome com as nossas portas e janelas abertas, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo nome por essa liberdade que nós temos de cultuar o Teu nome. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações nessa noite, receba, Senhor, a nossa adoração e que o Senhor fale, Senhor Deus, diretamente a cada um de nós naquilo que a gente precisa nessa noite, Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade e sabe, ó Deus, os nossos anseios, os nossos mais íntimos desejos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que saiamos daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo, continua, Senhor Deus, abrindo, Senhor Deus, a mente dele também, para que ele fale não vindo dele, mas vindo do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos entoar o hino de número 42, podeis assentar, o hino de número 42 do nosso inário. Hino de número 42. Concede ao mais vil pecado, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os salvos em luz, pegou-nos aquele teu preço pagou. Exultai, exultai,
todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nesse momento teremos a oportunidade de orar ao nosso Deus, né? Fazer um exame na nossa mente aí, daquilo que nós temos feito, que tem desagradado ao nosso Deus. Infelizmente, todos os dias desagradamos ao nosso Deus. Teremos momentos de oração em silêncio, em que confessaremos ao Senhor os nossos pecados. Em seguida, eu peço ao irmão Samuel que nos dirija a Deus na oração altiva. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, porque o Senhor nos permite, pela segunda vez, estarmos na Tua casa santa de oração, e agora nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelo que temos feito de errado contra o Senhor, muitas vezes negligentes em falar, negligentes em fazer, Senhor. Eu quero Te suplicar, Senhor, que esteja perdoando os nossos pecados, meu Deus, perdoando, Senhor, porque nossos pensamentos também, muitas vezes pecamos por pensamentos, Pai. Mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, porque se não acontecesse, meu Pai, nós já estaríamos consumidos, Pai. Assim nós pedimos, nós Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Cantemos o hino de número 147, também para louvor ao nome do Senhor. 147. Da alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes
se tem sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Na vaidade feia é céu, lutam por fazer nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós sabemos que tudo que temos e tudo que ganhamos, nós sabemos que vem do Senhor, né? Nós temos essa maturidade, essa clareza, a gente, pela palavra de Deus, a gente entende, né, que tudo que nós temos vem do Senhor. E Deus requer de nós que nós devolvamos a Ele o dízimo, né? Então, nesse momento teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Enquanto cantamos, eu gostaria de cantar aquele corinho ao único, né, que é digno de receber a honra e a glória. Enquanto cantamos, teremos a oportunidade, então, de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Convido a irmã Neres que nos dirige a Deus numa oração, de orientação do Senhor, né, para a gente ouvir a palavra dele. E também pelas crianças que estarão em seguida acompanhando a Silvia e o Maxwell até a salinha. Deus amado, só o Senhor, ó Pai, é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Esse cântico diz que consagramos todo o nosso ser a Ti, que realmente nós possamos estar fazendo isso, ó Pai, consagrando todo o nosso ser a Ti, nosso trabalho, nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa família. Esteja, ó Pai, abençoando, Senhor, a nossa vida, Senhor, para que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome. Te agradeço, Senhor, pelos dízimos, as ofertas que foram entregues. Esteja abençoando, ó Pai, para que possam ser usados para a Tua obra, Senhor, com responsabilidade, sabendo que nós devemos prestar contas ao Senhor, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade agora que nós temos de ouvir a Tua mensagem. Te peço que esteja abençoando, Senhor, o pastor Amarildo, cuidando do seu servo, Senhor, dando a ele sempre, ó Pai, sabedoria para que ele possa entender a mensagem, Senhor, e que ele possa estar repassando esta mensagem para nós. Esteja abrindo os nossos corações e a nossa mente, Senhor, e dá-nos entendimento, Senhor. Amém. Eu te glorifico, Senhor, pela vida das nossas crianças, Senhor. Como que foi bonito hoje de manhã poder ver tantas crianças na nossa igreja. Louvado seja, Senhor, por isso. E agora, Senhor, eu te agradeço também porque elas têm essa oportunidade de descer ali, ouvir um pouco da Tua palavra. Te peço que esteja abençoando, Senhor, os irmãos que têm se colocado à disposição de estar descendo com essas crianças, ensinando a Tua palavra. Que aqui na nossa igreja, Senhor, muitos servos do Senhor, ó Pai, dedicados, possam estar sempre se colocando, ó Pai, a serviço do Senhor. Te peço que esteja abençoando as nossas crianças, abençoando os seus pais, para que eles possam estar também ensinando essas crianças o Teu caminho, ó Pai querido. Abençoe agora, ó Pai, cuide delas ali e abençoe, Senhor, a vida da Silvia e do Maxwell, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Abramos a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, aliás, no capítulo 4, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 25 até o capítulo 5, verso 2. Efésios capítulo 4, do verso 25 até o capítulo 5, verso 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Até aqui. Quero destacar o verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que nós temos aqui, como o título antes do verso 25 fala, é exortações à santidade. E esse assunto começa aqui no capítulo 4, quando ele fala da nossa união com Cristo e os resultados dessa união com Cristo. E ele não para aqui, ele continua falando. Se vocês observarem logo depois do texto que nós lemos, ele fala aqui o fruto da luz e as obras das trevas. Depois ele vai falar do lar cristão, como deve ser, né, o papel do marido, da mulher, dos pais, dos filhos, né, dos servos e dos senhores. E depois ele vai concluir essa epístola com a armadura de Deus, aquele texto que a gente sempre traz aqui, né, para a nossa consideração. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 3 maneiras pelas quais a gente entristece o Espírito Santo. A primeira delas é quando a gente esquece de quem Ele é. Como assim? Porque alguns erroneamente pensam que o Espírito Santo é apenas uma força, uma eletricidade, né? Uma força. O Espírito Santo não é só uma força, ele é uma pessoa. E nós precisamos entender isso, porque, do contrário, a gente não vai dar o tratamento que ele merece. Porque se ele é só uma influência positiva, se ele é só uma força, então o Espírito Santo não tem sentimento, né? Ele não é uma pessoa. Mas a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade e, portanto, alguém que tem sentimento, que tem vontade própria. Uma vez os apóstolos estavam orando, pedindo a Deus discernimento para uma obra missionária. Então o Espírito Santo falou, está lá em Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma força, se o Espírito Santo fosse só uma influência positiva, né, uma força poderosa, ele não falaria. Falar é característica de pessoa. E naquele mesmo texto a gente vê uma outra marca de uma pessoa no Espírito Santo, é porque ele diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja que ele tem autoridade, né? Então a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade. E hoje de manhã a gente estava falando aqui, né, às vezes a gente comete o erro de não pensar muito a respeito dessa pessoa, da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Então, nós não podemos perder de vista, esquecermos de que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando a gente esquece disso,
a gente entristece o Espírito Santo. Então, a maneira da gente alegrá-lo, né, alegrar a Deus, essa divindade que é o Espírito Santo, é a gente sempre lembrar de quem Ele é uma pessoa. Uma outra coisa que eu chamo a sua atenção, que também a gente às vezes comete um erro e entristece o Espírito Santo, é esquecendo onde Ele mora. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo vem habitar no crente. E não é uma habitação temporária. Ele não está de passagem na minha vida, nem na sua. Ele não é apenas um hóspede passageiro, não é um visitante. É alguém que veio morar nesse templo, né? Nesse coração. Então, o Espírito Santo mora aqui, no meu coração, no seu coração, de tal maneira que o nosso corpo passa a ser casa, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Então, aqui a gente já é forçado a levar a terceira forma, né, pela qual a gente entristece o Espírito Santo, que é esquecendo do que Ele fez por nós e do que Ele está fazendo na nossa vida. O que o Espírito Santo fez por nós? A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É por causa da ação gentil, cuidadosa, convincente do Espírito Santo que nós chegamos à conclusão de que nós somos pecadores. Ele usa a palavra de Deus, a lei de Deus, para mostrar que nós somos pecadores e dependentes da obra de Cristo. Jesus disse que Ele enviaria da parte de Deus o Consolador, né, para ficar com os crentes. Ele, disse Jesus, vai ensinar vocês todas as coisas e também fazer vocês lembrarem dos ensinamentos que eu deixei. Então é o Espírito Santo que dia a dia, de uma maneira gentil, dócil, trabalha na nossa vida, nos faz lembrar da palavra de Deus, nos faz buscar a Deus, né? Quando a gente lê as Escrituras, é pela seu trabalho que Ele esclarece a nossa mente. Nós acabamos de orar aqui, pedindo a Deus, né, esclarecimento para a gente compreender a vontade de Deus. É o Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, né, que nos capacita a compreender a palavra de Deus. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos santificar. O Espírito é santo, então Ele também trabalha na nossa vida para que a gente seja santo. Ele nos capacita a lutar contra o pecado, a dizer não ao pecado, a morrer para o pecado. Então a obra do Espírito Santo tem esse propósito nobre de fazer a gente parecido com Jesus, santificar a nossa vida, Zé Roberto. A gente ora, né? Santificado seja o teu nome. Nós estamos pedindo a Deus que nos capacite, né, a sermos santos, com a nossa vida demonstrar que Deus é santo. Então o Espírito Santo está lapidando a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente oferece os membros do nosso corpo para o pecado, aí nós estamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós, que está trabalhando em nós para que o nosso corpo haja de uma maneira contrária àquela, que nós ofereçamos o nosso corpo, né, para glorificar a Deus e não para desagradar a Deus. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 6, que a gente tem que se considerar agora, depois de Cristo na nossa vida, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e não oferecermos mais os membros do nosso corpo como instrumentos para o pecado, mas para a justiça, para agradar a Deus. Então, toda vez que a gente esquece quem é o Espírito Santo, e é Deus, Ele é Deus, quando a gente esquece disso, e quando a gente esquece
aonde Ele mora, que é no meu corpo, no meu coração. E quando a gente esquece o que Ele faz, o que Ele está fazendo, qual é a sua intenção na nossa vida, nós entristecemos o Espírito Santo. Porque aí nós não cuidamos direito do nosso corpo, nós oferecemos o nosso corpo para o pecado. Eu hoje de manhã falei aqui, eu volto a enfatizar, toda vez que nós formos tentados a pecar, seja por pensamento ou palavras, né, ou mesmo atitudes nossas, a gente deveria lembrar de quem está morando em nós, que é o próprio Deus, né? Então o nosso corpo torna-se sagrado. Eu não posso pegar esse corpo que é morada de Deus e tratá-lo de qualquer maneira. Eu preciso saber o que eu vou beber, né, o que eu vou comer. Esse corpo precisa ser bem cuidado, né? Eu tenho que trabalhar sim, mas o excesso, uma carga excessiva de trabalho arrebenta com esse corpo. E é através dele que nós vivemos. É através dele que nós glorificamos a Deus, que nós servimos a Deus. Então eu preciso desse corpo. Mesmo na obra de Deus, para fazer a obra de Deus, tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio. Se a gente sobrecarregar com carga demais, a gente mata esse corpo. Tinha um pregador muito famoso, um grande teólogo, Robert McCheyne. Ele disse uma vez que Deus deu a ele uma grande mensagem e um cavalo para levar a mensagem. Mas ele esforçou demais o cavalo, ele matou o cavalo e não poderia mais levar a mensagem. Ele morreu com 29 anos. Mas até essa idade aí ele trabalhou demais, né? Deixou muito legado, muita coisa bonita para a gente. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mesmo para trabalhar, não pode ser com excesso. Por isso Deus muito sabiamente nos ensinou a descansar o 7º dia e separar esse dia dos demais dias da semana para o nosso repouso físico, para o alimento da nossa alma, né? A busca de Deus, a feira da alma, é assim nos prepararmos para o enfrentamento dos 6 dias que virão depois de desafios na semana. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso que o domingo, embora para mim seja um dia de trabalho aqui, né? Eu estou aqui também trabalhando, mas é um dia assim, onde ouvir estas coisas, conviver com a palavra de Deus, traz para nós um renovar de forças. A gente começa a segunda-feira com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, portanto, com mais energia espiritual, para a gente enfrentar os desafios que virão e que a gente desconhece. Às vezes virão até desafios bem pesados, mas se nós estivermos convivendo com Deus, né, como Ele espera que a gente faça, vivendo o dia do Senhor da maneira certa, enchendo o nosso coração com a sua palavra, e é claro, todo dia da semana nós temos que tirar tempo para buscá-lo também, né, e cuidando desse tempo, desse corpo que é o templo do Espírito Santo. E a gente com certeza vai vivendo de uma maneira mais vitoriosa. Então, irmãos, de maneira muito objetiva, eu quero chamar a atenção de vocês para essas 3 maneiras de entristecer o Espírito Santo de Deus que habita no crente. Primeiro é quando a gente esquece quem Ele é. Ele não é só uma força, Ele é uma pessoa, é Deus. Ele não é inferior ao Pai e ao Filho, são papéis diferentes. Deus não existe à parte de uma das pessoas. Deus não é só o Pai, nem só o Filho. Às vezes a gente tem a tendência de pensar mais em Jesus Cristo, né? Mas quando a gente pensa em Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito a gente não vê, né? A gente não vê Deus, mas Ele... Não podemos esquecer que Ele é uma pessoa. E quando nós
Aqui, nesse capítulo mesmo, ele fala no verso 18, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma outra maneira, eu já disse aqui, aquilo que a gente bebe, né? A Bíblia não proíbe beber, mas a Bíblia nos recomenda aqui, ela proíbe o embriagar, ou se deixar vencer pela bebida, né? Então, não vos embriagueis com vinho, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Enchei-vos do Espírito. Oh, mas como encher do Espírito? Ele já não habita em nós? Sim. Mas quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós perdemos o privilégio do seu poder agindo em nós. Então nós devemos buscar o agradar o Espírito Santo. Em vez de entristecê-lo, alegrar o Espírito Santo, né? Lembrando de quem Ele é Deus que está habitando no meu coração. Nós alegramos o Espírito Santo quando nós lembramos de que Ele está morando nesta casa, nesta vida, né? É um templo frágil o meu corpo, o seu também. É um templo, se comparado àquele que nós vamos receber um dia, é uma tenda, é uma barraca. Mas veja que privilégio, Deus se agradou de vir habitar nesse templo, nesse corpo tão frágil que nós temos. Então a gente tem que cuidar bem dele, por a glória de Deus. Não há uma motivação mais bonita, mais nobre do que essa para a gente cuidar bem do corpo que Deus nos deu. Quanta gente aí hoje se esforça, né, para ter um corpo bonito, mas para apenas exibir, mostrar, né? E nós estávamos agora vendo um programa lá em casa e a gente vê algumas moças que fazem muitas cirurgias exageradas com esse propósito de ficar mais bonita, né? E às vezes acaba complicando a própria saúde, comprometendo a saúde, e esses objetivos é para se mostrarem, né? E no nosso caso não, a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo para glorificá-lo, né? Para servi-lo. Eu gosto sempre de falar para os jovens aqui que a melhor época de entregar a vida para Cristo é agora, na adolescência, na juventude, porque você tem o melhor para oferecer, o seu vigor. E em vez de gastá-lo com coisas do mundo, que não vale a pena, e muitos jogam fora a sua mocidade, o seu vigor, né, com coisas que não prestam, e acabam com a vida cedo. O melhor que temos a fazer é lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, e dizer: aqui estou eu, Senhor, né, para te servir, para gastar o meu vigor, a minha mocidade, para a glória do teu nome. Então pense nisso, né? E outra coisa, a gente alegra o Espírito Santo lembrando do que ele fez, porque ele que quebrou as resistências do nosso coração para com o Evangelho. Você não está sentado aqui por acaso, crendo em Cristo e na sua palavra, em absoluto. Foi o Espírito Santo que usou alguém, que usou literaturas, que usou pregações, que usou cânticos, né, de uma maneira tão sábia na vida de cada um de nós, e vai quebrando as resistências até que a gente diz sim para Deus. Eu quero abraçar esse caminho e quero permanecer nele, né? Então não é à toa não é por acaso não. Foi o Espírito Santo que fez isso, trouxe você para esse caminho que é o melhor, né? O caminho da salvação, da redenção em Cristo. E é Ele que está lapidando a sua vida hoje, mas é o mesmo Espírito que desafia você a querer a santificação, a empenhar, para que cada dia você esteja mais afinado com o Deus que habita no seu coração. Como alegra a Deus ver que o seu filho se empenha, né, se esforça para viver mais em sintonia com a vontade revelada dele. É isso que Deus espera de nós. E eu não tenho dúvida de que muitas vezes, mesmo nós crentes já amadurecidos,
já tendo convivido de longa data com a palavra de Deus, sabedores destas coisas, não tenho dúvida de que muitas vezes nós ainda entristecemos o Espírito de Deus que habita em nós. Então, irmãos, que Deus nos ajude a nos lembrarmos quem é o Espírito Santo, onde ele habita, o que ele fez e faz por nós, e que assim a gente possa ter uma vida, que alegre o Espírito Santo, não que entristeça, o Deus que habita em nós. Palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta oportunidade, que Deus a aplique ao nosso coração, Nós também teremos o privilégio de participar da mesa do Senhor, da ceia. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o 32. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Então, é uma orientação de como participar da mesa do Senhor. Eu, hoje de manhã, fiz uma observação, eu gosto de fazê-la, dizendo que esse é um momento muito apropriado para a gente fazer uma avaliação da nossa vida e ver se a gente está vivendo de acordo com o Evangelho. Se a gente estiver vivendo em pecado e participar da mesa do Senhor e continuar vivendo no pecado, a gente, como diz o texto aqui, a gente não está sabendo discernir o que nós estamos fazendo, Então, é um momento apropriado para a gente confessar diante de Deus a nossa vida errada e tomar uma decisão de romper com o que está errado, com o pecado, participar da mesa do Senhor e abandonar aquilo que não combina com a vontade de Deus, É isso quando ele fala assim, pois, examine-se, pois, o homem a si mesmo, fazer um autoexame, E é isso que Deus quer que a gente faça para a gente participar da mesa do Senhor. Ele diz aqui que na igreja de Corinto tinha muita gente fraca. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, as duas cartas, você vai ver como era uma igreja complicada, com muitos problemas. Então Paulo fala que tinha muita gente doente e muitos até já tinham morrido, porque estavam banalizando a ceia do Senhor. Eles celebravam uma festa, embriagavam, e depois celebrava a Santa Ceia. Então, Paulo está corrigindo isso. É algo muito sério. Na verdade, a coisa mais séria que existe é a nossa profissão de fé. Se ela estiver no lugar certo, como a coisa mais importante da minha vida, a minha profissão de fé, a minha vida com Deus, com certeza as outras coisas virão em bom lugar na sua vida.
Mas se não estiver, pode ter certeza, você está caminhando errado, né? É um momento da gente olhar para a gente mesmo. Eu sei que tem irmãos aqui que ainda não podem participar da mesa do Senhor, mas que em breve, né, os irmãos terão a oportunidade, né? Vendo aqui o Paulo, o Alerson, né, o Zé Roberto, então aqui, o Rodrigo, né? Em breve, se Deus quiser, esses irmãos terão a oportunidade também de participar desse privilégio, né, da mesa do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez nesse mesmo dia por estarmos juntos aqui e com o privilégio de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós lembramos com este sacramento a obra de Cristo na cruz do Calvário, e tudo isso por causa dos nossos pecados. O Senhor pagou um elevado preço para que os nossos pecados fossem cancelados. Ó Deus, nos ajude a nos apropriarmos um pouco mais desse grande mistério que é o teu amor por nós pecadores, e dessa alegria de pertencermos ao teu povo. Ó Deus, sermos o teu rebanho, aqueles pelos quais o Senhor entregou a sua vida e os salvou na cruz. Ao participarmos da mesa do Senhor, nós possamos fazê-lo da maneira certa, entendendo que somos pecadores, mas salvos pela obra de Cristo. Pai querido, pedimos o perdão dos nossos pecados e que o Senhor aplique ao nosso coração, ó Deus, os meios de graça advindos desse sacramento que é a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém.